3 de julho, redenção cara, perdão abundante. O pecado tinha dominado os efésios. Paulo declarou que eles tinham sido mortos-vivos antes de encontrar Jesus Cristo, mortos em suas transgressões e pecados, vivendo como Satanás ordenava, escravos. Efésios 2, 1 a 3. Escravizados pelo pecado, não podiam se libertar. Era impossível. Precisavam ser resgatados. Deus fez isso mediante a graça de Jesus Cristo. Paulo celebra duas bênçãos: a redenção e o perdão que ele deu a toda a humanidade, ofereceu gratuitamente a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os efésios estavam cansados, sobrecarregados com as exigências do paganismo, da promiscuidade que existia no templo de Diana. Não podia ser certo aquilo, mas eles também não sabiam o que era o certo. Mas Jesus Cristo, com a sua graça na cruz do Calvário, redimiu e perdoou, dando chance do recomeço a todos que quiserem, inclusive aos próprios efésios. Isso é o que Paulo relembra eles na sua carta. Aí nós vamos comparar o uso desse conceito de Paulo que usou em Efésios, que é redenção, com Colossenses. Então, Efésios 1:7, que fala de redenção, Colossenses 1:13, Tito 2:13 e Hebreus 9:15. Todos os livros, cartas escritas por Paulo, falando do mesmo assunto. Temos redenção, ou seja, o perdão dos pecados por meio de Cristo. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Jesus deu sua vida por nós a fim de nos purificar. E Jesus, portanto, é o mediador, não é Diana, não. Ninguém. Jesus é o mediador da nova aliança. Que aliança? A morte de Jesus Cristo. Para que, remidos, perdoados, recebam a promessa da eterna herança. Para quem quiser. A palavra grega para redenção de Efésios 1:7 é apolutrosis, que se referia à compra da liberdade de um escravo ou ao pagamento para libertar um cativo. No tempo ali em que Paulo escreveu, o tempo de Jesus também, existiam muitos escravos. Eles eram, não todos, mas a grande maioria, eram assim, tidos como animais, maltratados. E lógico que todos eles queriam ter liberdade, mas não tinha condição. O preço para a liberdade era muito caro.
E como um escravo que trabalhava 24 horas por dia ao seu senhor conseguiria dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade? Era impossível, a não ser que um mediador, ou seja, alguém que se interessasse pelo seu caso e que tivesse condições que ele não tinha para pagar o seu resgate, fosse até ali e o comprasse e desse a carta de alforria, Então, é essa situação que o pecador estava passando logo depois de Adão e Eva pecar. Precisava de um redentor. Precisava de um salvador. Por isso que eles mataram um cordeirinho e se vestiram de pele. A veste da justiça de Jesus. O cordeiro é Jesus, simbolicamente. Então, esse escravo, esse termo redenção, era o termo que se usava quando alguém pagava o preço da liberdade. A palavra redenção ecoa a voz do traficante de escravos, leiloando a sua mercadoria, que era um ser humano, e o ruído frio de algemas. Então, o vendedor, traficante de escravos, subia numa plataforma com muitos escravos algemados e dizia: quem quer redimir, ou seja, comprar a liberdade para esses escravos? O preço é tanto. E de vez em quando aparecia alguém e dizia: eu quero ser o redentor desse escravo. Algum ricaço lá, né? E com coração bondoso. Mas a maioria não tinha esse destino. Eles eram comprados da mesma forma, mas para ser um escravo para ele e sua família na sua fazenda. Quando o Novo Testamento fala sobre redenção, destaca o custo elevado para conseguir libertar o escravo. A liberdade tem um custo extraordinário. Em Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. A noção de redenção celebra a generosidade de Deus em pagar um alto preço para a liberdade do escravo do pecado. Deus nos dá liberdade e também nos dá dignidade. Porque não adiantava soltar o escravo, dar a carta de alforria para ele. Como que ele ia sobreviver? Ninguém ia dar emprego para ele. Ele ia fazer o quê? Ele ia passar fome e morrer. Não tinha onde morar, não tinha como comprar alimentos, roupas, nada. Então ele não precisava só da liberdade. Ele precisava da dignidade. O que normalmente se fazia ao libertar o escravo? Aquele que comprava o escravo, dava liberdade para o escravo, também o ajudava a ter dignidade. E uma das maneiras de dar dignidade a um escravo livre
era contratando o escravo por um salário digno para trabalhar com ele na sua propriedade. Um emprego. Porque o escravo ele não tinha salário. Ele trabalhava a troco do resto de comida que sobrava. Agora, o Redentor normalmente dava liberdade e dignidade. Aí sim, não somos mais escravizados, porque Jesus nos dá liberdade e dignidade. Ser redimido é ser tratado como uma pessoa, um ser humano, e não como um objeto, como um animal. É tornar-se um cidadão do céu, em vez de um escravo aqui na terra. Observe com atenção que a ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás não é verdade. Isso foi da era medieval, que a Igreja Romana, Católica Romana, ela divulgou, publicou como sendo uma verdade. Mas não é bíblica. Porque Deus não deve nada a Satanás, nem paga nada a Satanás. Os benefícios do Calvário incluem a remissão dos pecados. Apaga os pecados. Efésios 1:7. Na cruz, Cristo pagou o preço dos nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Colossenses 2:14. O salário do pecado é a morte. Mas aí veio um mediador e pagou o salário desse pecado para nós. Por nós. Cumprindo a lei. Porque a lei dizia assim. Não tem nada a ver com Satanás. Ao realizar essa obra de redenção e perdão por meio de Cristo, Deus age como nosso generoso Pai. Deus é o nosso Pai. Com a riqueza da sua graça, que derrama abundantemente sobre nós, através de Jesus Cristo. Efésios 1:7 e 8. O que significa termos sido perdoados e redimidos, salvos, pelo sacrifício de Cristo? O que significa isso? Significa que agora nós temos esperança. Nós não seremos condenados. Nós temos liberdade. Nós temos um céu garantido. E temos Jesus mostrando o seu amor infinito. E se nos sentirmos indignos disso? Logicamente somos indignos. Conta-se uma história em que um dos escravos que foi redimido pelo seu senhor, ele dizia: não adianta me comprar, porque eu não vou trabalhar. Pode me matar, mas eu não vou trabalhar. Ele se recusava a ser escravo. E o proprietário, futuro proprietário, deu um lance impressionante para comprar aquele escravo. E o vendedor de escravo diz: olha, mas o senhor vai pagar tudo isso? Sim, vou. Vou pagar tudo isso. Mas ele disse que não vai trabalhar. Não tem problema. E aí então comprou o escravo, colocou em sua carruagem
amarrado, e ele dizia, não adianta, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Durante toda a viagem ele dizia, não vou trabalhar, não vou trabalhar. Em certo momento, o proprietário, agora o novo proprietário, parou a carruagem no meio do nada, e o escravo pensou, agora ele vai me matar. Ele gastou uma fortuna para me comprar e eu estou dizendo que não vou trabalhar. Então, o seu senhor, no proprietário, ele desamarrou o escravo, os pés, as mãos, olhou bem nos olhos do escravo e disse, você está livre. Eu comprei você para dar a sua liberdade e não para escravizá-lo. Então, por favor, desça da carruagem, toma sua carta de alforria e vai viver a sua vida. Você está livre. E o escravo, na hora, derramou lágrimas. Começou a chorar. Ia dizer ao seu senhor, mas como? Não existe uma pessoa que faça isso. O senhor gastou uma fortuna por mim, que não vale nada, que não vou trabalhar. E eu tinha avisado que eu não vou trabalhar, mas o senhor mesmo assim pagou uma fortuna. E agora o senhor está me dando a liberdade. Por que o senhor está fazendo isso? E o seu senhor diz, porque você merece a liberdade. Você é uma pessoa e nós devemos amar as pessoas. Então o escravo disse, mas eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter liberdade. Ele falou, sim, você não merece porque você é desobediente. Mas eu mesmo assim te considero. E aí então o escravo diz, olha, eu estou surpreso com isso. E gostaria de pedir mais uma coisa para o senhor. Ele falou, sim, pode pedir. Posso ser o seu escravo por toda a minha vida? Porque para uma pessoa bondosa como o Senhor, eu vou trabalhar. Então você percebe aí que o escravo, ele dizia que ele era desobediente, ele não merecia. Mas o seu Senhor tinha outra opinião. Por amor, ele libertou. E em resposta, o escravo diz assim, então eu vou te servir para o resto da minha vida. Em gratidão, eu sou grato a você e por isso quero te servir da melhor maneira possível. É isso que acontece com o cristão. Ele é salvo, fica agradecido, portanto é obediente.